Boa noite a todos. Sempre uma alegria estar aqui com vocês. Como o Valentim falou, pela primeira vez como presidente dessa casa, é uma honra para nós que chegamos aqui há 25 anos atrás e participando já de muitas coisas aqui dentro, recebemos muito mais do que doamos, né? Então agora, se a gente puder contribuir com alguma coisa, vai ser de bom coração. Se alguém tiver a ideia de pedir o impeachment, eu já aviso que é golpe, não faça. Levei muito tempo para chegar aqui. Então, vamos seguindo. Bom, o tema da noite, que está lá no capítulo que fala da caridade para com os criminosos, traz essa mensagem muito interessante e muito singular. Essa mensagem, ela foi colocada primeiramente na Revista Espírita. Ela teve como médium que a escreveu, né? Que a psicografou, o senhor Didier, e o espírito que nos trouxe essa mensagem é o espírito Lamennais. Essas duas figuras são figuras muito conhecidas dentro da doutrina espírita e são figuras muito importantes. O senhor Didier, ele era o livreiro, ele era a pessoa que imprimia os livros da doutrina espírita naquele momento e era um médium muito dedicado, se empenhou com coração, com muita paixão para trabalhar com a doutrina espírita naqueles momentos iniciais. E esse espírito Lamennais tem grandes contribuições dentro da obra espírita, dentro da revista espírita, dentro do evangelho, né, dentro de todo esse contexto inicial do espiritismo no mundo. Agora, por que a importância dessa mensagem em si? Desse diálogo? É uma pergunta com uma resposta de Lamennais. Qual é a importância desse diálogo que fez com que Kardec tirasse isso ali da revista espírita e imortalizasse esse trecho, colocando num dos seus livros que fariam o Pentateuco daquela doutrina que ele estava desenhando? Onde é que está a importância disso? Se nós observarmos esta singela passagem trazida por Lamennais, nós vamos ver que ela apresenta as principais características da codificação kardeciana. Nós temos ali vários pontos que são pontos muito nítidos que faziam parte dos critérios de Kardec para considerar uma mensagem como relevante. A primeira delas é a simplicidade da linguagem. Lamennais fala de uma maneira absolutamente simples. E os espíritos superiores, eles querem se fazer entendidos. Eles querem transmitir uma mensagem e querem que as pessoas entendam. Aquele era um momento de levantar o véu. Levantar o véu sobre as coisas que Cristo tinha falado para nós, mas que tinha deixado um véu, porque naquele momento da sua vinda, da vinda do Cristo, a humanidade ainda não estava preparada para poder absorver todos aqueles conhecimentos. Então ali no século XIX era a hora de levantar o véu. Então era necessário que os espíritos que ali estivessem se comunicando fossem muito claros, muito objetivos. E esta resposta de Lamennais, ela é absolutamente clara. Não tem nenhuma palavra pomposa, nenhuma frase que você tem que fazer exercícios para poder descobrir. Joel, prazer em vê-lo. Filho forte. Mas, voltando ao Lamennais, o que acontece? Além de ser simples, além de ser objetiva, a mensagem tinha que ser profunda. Ela tinha que ter relevância. Essa é outra característica dos espíritos superiores que trabalharam com Kardec naquele momento. Eles traziam coisas muito profundas, mensagens pequenas, mas que se nós vamos destrinchando essas mensagens, nós ficamos horas, dias, semanas, anos, para poder chegar no âmago dessa mensagem. Não porque ela é complicada, mas porque ela é profunda. Nós vamos aí pegar alguns pequenos trechos dessa mensagem para poder explorar um pouquinho, só para a gente observar a profundidade disso. E nós não vamos chegar nem na metade do que nós poderíamos explorar, mas vamos fazer um pequeno exercício. Tudo isso começa com a pergunta, né?
Kardec e aquelas pessoas que trabalhavam com ele ali na sociedade espírita naquele momento, também espíritos de alto escalão, eles estavam absolutamente preparados para fazer as perguntas relevantes. Então o nosso estudo tem que começar analisando a pergunta, porque a pergunta ela é direta, ela é simples, mas ela é de uma profundidade enorme. Então vamos ver essa pergunta que Kardec faz. Ele começa ali, ó. Um homem está em perigo de morte. Para salvá-lo é preciso arriscar a vida. Sabe-se, porém, que aquele é um malfeitor e que, se for salvo, poderá cometer novos crimes. Apesar disso, devemos arriscar-nos para salvá-lo? Então vejam só, aqui nós temos várias partes para observar nessa pergunta. A primeira é assim: quando nós vamos arriscar a vida por alguém, a primeira coisa que nos pesa aqui é: será que vale a pena? Porque nós temos um instinto de conservação da espécie, né? Eu vou arriscar a minha vida. Então, quando eu falo de arriscar a minha vida por um malfeitor, eu já tenho um problema ético aí. Será que a minha vida vale mais que a vida dele? Será que vale a pena eu colocar a minha vida em risco para salvá-lo? Então esse já é o primeiro dilema. Será que nós temos peso? Então com certeza Kardec queria saber disso. Ele é um malfeitor. Se eu sou um homem de bem, então será que a minha vida vale mais do que a de um malfeitor? Esse é o primeiro passo. Sobretudo aos olhos de Deus. Mas aí tem outra coisa que ele coloca ali, que também nos leva a outro questionamento moral, que é o seguinte: quando ele fala, se for salvo, poderá cometer novos crimes. Então vejam só, além de eu arriscar a minha vida para salvar um notório malfeitor, este malfeitor, depois de salvo, pode fazer mal a alguém. Então será que se eu salvar a vida desse malfeitor, eu não estou prejudicando alguém que vai sofrer o mal por essa pessoa posteriormente? Então veja uma profundidade da pergunta que Kardec coloca. Não é simples, não basta ler. Não, se a gente for esquartejando as colocações de Kardec e dos espíritos superiores que ali estavam, nós vamos ver um monte de coisas que a gente não percebe numa primeira análise. Mas muito bem, aí vamos na resposta. Vamos ver como é que Lamennais começa a fazer a resposta. Ele diz o seguinte: eis uma questão muito grave que pode se apresentar naturalmente ao espírito. Então ele já entendeu a profundidade da pergunta. Uma questão muito grave e que pode se apresentar naturalmente ao espírito. Nós temos que lembrar, quando a gente está lendo Kardec, que a gente está no século XIX. Ele está escrevendo isso no século XIX. Quando a gente fala hoje, eu arriscar a minha vida por um malfeitor, é uma coisa bem menos provável de acontecer. Mas naquela época isso era comum. Tanto que ele fala, isso pode se apresentar como espírito. E é muito grave. E aí é que vem uma outra colocação importante que ele fala no comecinho da resposta dele. Responderei de acordo com o meu adiantamento moral, pois que se trata de saber se deve se expor a vida mesmo por um malfeitor. Então ele compreende a profundidade da questão e ele se coloca com humildade, uma humildade impressionante para responder essa pergunta. Responderei conforme o meu adiantamento moral. De novo, Lamennais produziu muita coisa dentro da doutrina espírita. Era um espírito, um trabalhador que estava ali com uma missão específica para fazer. Então vamos imaginar a altura desse espírito. E ele não se coloca aqui como um espírito capaz de fechar a questão, de dizer, eu vou dizer aqui a verdade, é assim, eu vou cravar. Não, ele se coloca humildemente, respondendo conforme o seu adiantamento moral. Isso é maravilhoso. Hoje a gente vê obras, espíritos e médicos cravando coisas como verdadeiras. E lá, no começo, era bem diferente disso. A humildade imperava, né? Não tinha essa necessidade de eu. Lamennais, para vocês terem uma ideia, ele foi um bispo francês, um grande escritor. Ele foi um dos primeiros revolucionários a questionar a Igreja Católica, foi expulso da Igreja Católica, morreu e quis ser enterrado como indigente, porque ele não concordava com o que a Igreja Católica fazia. Uma vez desencarnado, ele começa a participar de todo esse trabalho que viria a trazer essa revelação para nós. E ele se coloca aqui de uma maneira muito humilde.
E aí ele começa então a falar realmente do que havia sido perguntado. Ele diz o seguinte: nesses rápidos instantes que se lhes subtraem os últimos minutos da vida, o homem perdido revê sua vida passada, ou antes ela se ergue à sua frente. Talvez a morte chegue muito cedo para ele, e a reencarnação talvez seja terrível. Então aqui ele dá mais um passo numa grandeza, e ele demonstra a oportunidade de regeneração por parte desse infeliz. Ele demonstra que todos têm a oportunidade, têm o direito de se regenerarem até o final, e que aqueles momentos ali em que ele está na iminência de morte, que ele revê a sua vida toda, pode ser um momento determinante para que ele altere o rumo da sua vida, e para que ele deixe de ser um malfeitor, para que ele recupere as suas faltas. Eu vejo uma grandeza desse momento, né? Ele poder dar um novo rumo. Ele não fala aqui numa redenção. E aí tem uma grande diferença na época, porque a igreja da época falava em arrependimento e redenção. Então, se você se arrepender, você já está salvo. E aqui não. Aqui fala de uma regeneração. É de um momento em que você observa que está errado e começa a fazer a coisa diferente. Você vai continuar traçando o seu caminho. Você vai ter que pagar aquilo que você fez. Mas você já está num outro rumo. Você já está no rumo da regeneração. E é no momento derradeiro. E aí ele crava: atirai-vos, pois, homens esclarecidos pela ciência espírita. Atirai-vos, arrancai-vos da sua danação. Então ele orienta: sim, nós devemos nos atirar para salvá-lo. E aí ele faz uma cobrança, né? Vós que sois conhecedores da ciência espírita, porque nós já temos o conhecimento, diferente daqueles que não tinham. Então a nossa responsabilidade se torna maior. É uma obrigação moral. Então vejam que a resposta é muito objetiva. Ele não faz rodeio. Atirai-vos e o livre desse seu sofrimento. E aí ele continua: e talvez então aquele homem que talvez morresse blasfemando contra vós se lance em vossos braços. Aí ele coloca ainda um outro ponto. Vejam que ele vai acrescentando conceitos muito profundos em cada frase que ele fala. E se a gente for abrindo esses conceitos e entrando, são estudos, estudos, estudos. Aqui ele está falando para nós da oportunidade de regeneração com o inimigo. Quando ele fala que talvez aquele homem desencarnasse com ódio no coração de nós, e que por esse nosso ato ele vai passar a se lançar nos nossos braços. Então é a reconciliação com o nosso inimigo. Nós temos vínculos espirituais com as pessoas. Nesse caso, nós podemos ter um vínculo espiritual com esse homem, ou nós podemos estar construindo um vínculo espiritual com ele. Então vamos imaginar dos dois lados, para continuar a nossa reflexão. Se eu tenho um vínculo espiritual com ele, de alguma inimizade passada, nesse momento eu consigo quebrar esse vínculo e me tornar amigo deste homem, e já começar a eliminar as minhas situações expiatórias. Agora, se eu não tenho vínculo nenhum, e nesse momento eu não faço nada, e esse homem desencarna blasfemando sobre mim, eu acabei de construir um vínculo que vai me acompanhar depois do túmulo, e que vai me acompanhar na próxima existência. Então aqui eles nos colocam que nós não podemos perder a oportunidade nenhuma, oportunidade de nos reconciliar, oportunidade de agir, oportunidade de mudar o nosso rumo, oportunidade de permitir que o outro mude o seu rumo. Isso vai se aprofundando. É como Jesus nos colocou, né? Reconcilia-se com o teu adversário enquanto ele está no caminho, para que ele não te leve ao juiz. Então esse é o caminho. Então ele pode ser um adversário, pode tornar-se um adversário. De qualquer forma, ele nos impere a ação para que a gente possa resolver o problema naquele momento. E nós temos dificuldades em nos reconciliar, dificuldades em perdoar. E às vezes nós precisamos de um empurrãozinho. Tem uma história bastante conhecida, mas que ilustra bem essa passagem. É a história de dois irmãos que herdaram uma fortuna
fortuna muito grande, e o mais velho deles, perdulário, usou mal essa fortuna e perdeu grande parte dela, sobrando para os dois apenas uma fazenda na qual passava um rio que dividia essa fazenda. Eles então tornaram-se inimigos, dividiram essas terras e passou um irmão a morar embaixo e o outro irmão a morar em cima, do outro lado do rio. Esse irmão que tinha sido lesado tinha um ódio tão grande pelo outro que um dia ele reuniu uma grande quantidade de madeira e chamou um carpinteiro e disse para esse carpinteiro: eu vou viajar e eu quero que você construa aqui uma parede tão alta que eu da minha sacada não veja nem um palmo de terra do meu irmão, porque eu não aguento nem olhar para o lado de onde ele está vivendo. Foi viajar. Quando ele voltou, algum tempo depois, ele foi observar o muro a parede que ele havia pedido para construir, e ele ficou horrorizado, porque o carpinteiro, ao invés de construir uma parede, havia construído uma ponte sobre o rio, uma ponte muito bonita. E ele chegou e começou a vociferar com o carpinteiro, chamando de incompetente, de irresponsável. E nesse momento, o seu irmão corria e atravessava a ponte, indo ao seu encontro. O irmão o abraça e diz para ele: eu sabia que você tinha um coração bom, eu sabia que um dia você ia me perdoar, graças a Deus que esse dia chegou. Ele, emocionado com aquela situação, perdoa o irmão e aquela condição se extingue naquele momento. Segundo a história, o carpinteiro vai saindo e ele pergunta: e qual é seu nome? E ele diz: meu nome é Jesus. Então é assim que Jesus age conosco. Quando a gente quer um muro, Jesus constrói uma ponte. Ele dá esse empurrão. Às vezes a gente não entende. Às vezes a gente faz como nós fizemos com o carpinteiro, né? Vamos voltar nessa pergunta: por que, Jesus, você me colocou numa situação dessa, de arriscar minha vida por um malfeitor, alguém que não vale a pena? Quem disse que não vale a pena? Não vale a pena para quem? Será que você não escolheu no plano espiritual vir justamente para salvar aquele irmão, ou para pelo menos modificá-lo no momento da sua morte? É como eles nos disseram lá: ainda que morresse os dois, talvez o seu ato tivesse mudado esse indivíduo, para que ele, como espírito, pudesse recomeçar no plano espiritual, deixando a sua senda de maldade ali. Aí Lamené vai concluir esse trechinho dizendo o seguinte: contudo, não pergunteis se o fará ou não, lançai-vos, porque salvando, obedecereis à voz do coração, que vos diz: tu podes salvá-lo, salva. Então olha como é que ele fecha essa mensagem. Ele fecha essa mensagem pedindo para que nós deixemos de lado a razão nesse momento, e que a gente siga o coração, porque a razão, ela é influenciada pelo meio. Vejam a própria pergunta de Kardec, que era um iluminista, que era um homem racional, que era um cientista. A racionalidade nos faz pensar: será que vale a pena? Será que eu não estou prejudicando um outro irmão que vai ser prejudicado por ele se eu salvar este? Então, essa é a razão. Lamené fala: deixa a razão de lado, faz o que o coração te manda, porque o coração é o guia. É o coração que vai nos dar, na maioria das vezes, a melhor das hipóteses a ser seguida. E aí, basta a gente pensar, para saber se isso está certo ou não, basta a gente fazer um exercício e tentar imaginar como é que agiriam os grandes espíritos no momento desse. Será que o Cristo pensaria em tentar salvar esse homem? Será que Gandhi pensaria? Teresa de Calcutá, Francisco de Assis, Chico Xavier? Será que alguns desses espíritos experimentados iriam sequer pensar em atiro ou não? Já tinham se atirado há muito tempo. Quer mais que Cristo se atirou por nós? E que é mais malfeitores que nós éramos e que nós somos? Que é mais mal nós viríamos fazer para a sociedade posteriormente? Então Cristo deu um exemplo. Cristo se atirou para salvar a nossa vida. Salvou. Como Cristo disse também: onde estiver seu tesouro, ali vai estar seu coração. Então nós temos que trabalhar para colocar os nossos tesouros nos lugares certos.
Onde estão os nossos tesouros? Estão na nossa família, nos nossos irmãos, estão em Deus, estão na matéria, estão no trabalho, estão nos vícios. Ali vai estar o nosso coração. E essa é a escolha que nós podemos ter. Aonde eu coloco o meu tesouro é uma escolha minha. Tem um monte de coisa que eu não escolho na minha vida, mas isso eu consigo escolher. Onde eu ponho o meu tesouro eu consigo escolher. E aí, para a gente avançar um pouquinho nessa questão da grandiosidade dessa doutrina, na grandiosidade dos espíritos que ajudaram a construir esse foco de luz que nos ilumina até hoje, que vai nos iluminar ainda pelos próximos milênios, Kardec transcreve uma outra passagem para o Evangelho, que vem até antes dessa, que foi transmitida num grupo chamado Raven. É um outro grupo que não era aquele grupo dele, e foi uma comunicação espontânea. Normalmente as comunicações daquela época elas eram dirigidas, eram evocações com fins específicos, né? Eles estavam com um trabalho, com um roteiro para ser cumprido, mas haviam algumas espontâneas. E nesse caso foi muito interessante, porque eles estavam falando, o grupo de pessoas que estavam ali para a reunião, estavam falando sobre um malfeitor, um assassino chamado Dumoulin, um assassino da época. E aí se pronuncia ali o espírito da senhora Elizabeth de França. Ele descreve depois na revista espírita quem era essa senhora, e ela já começa dando algumas instruções mais severas. Esta era outra característica dos espíritos naquela época, os espíritos superiores. Eles não tinham tempo a perder, eles não ficavam com rodeios, eles falavam o que precisava ser falado, do jeito que precisava ser falado. Então ela disse o seguinte: a verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos dados por Deus ao mundo. E aí ela vem: pensais que sois mais repreensíveis e mais culpados que aqueles a quem recusais o perdão e comiseração, pois muitas vezes eles não conhecem Deus como conheceis, e lhes será pedido menos que a vós. Então ela já chega e ela já dá com a mão cheia, né? Ela já dá com a mão cheia. Ela diz: vocês são mais repreensíveis e mais culpados do que aqueles a quem vocês recusam a perdoar. Por quê? Porque vocês já conhecem Deus, eles ainda não conhecem. Então é a cada um segundo o seu grau evolutivo. É como uma criança, a gente não pode pedir para uma criança mais do que ela pode dar. E também a gente tolera de uma criança atitudes que nós não toleraríamos de um adulto. É a mesma coisa aqui. Então ele falava desse assassino. Ele não tem o conhecimento de Deus, ele não tem o conhecimento das leis. Ele é um infeliz, ele precisa ser ajudado e não julgado. Aí ela continua: não julgueis, porque o julgamento que fizerdes vos será aplicado ainda mais severamente, e necessitais de indulgência para os pecados que incessantemente cometeis. Então ela já chama a responsabilidade. Cristo já havia dito lá para nós: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E foi o que ela disse aqui, né? Vocês estão aí falando desse assassino, com certeza o teor da conversa era bastante pejorativo, para ela ter dado essa chamada aqui, nessa mensagem, né? Para colocar todo mundo para pensar naquilo que estava fazendo ali. A quem muito foi dado, muito será exigido. Não sabeis que há muitas ações que são crimes ante os olhos de Deus, de pureza, e que o mundo nem considera faltas leves? Falando ainda sobre os maus atos, os pecados daqueles que estavam comentando sobre o assassino. E ela levanta aqui: muitas das coisas que nós consideramos normais são erradas aos olhos de Deus, são erradas à lei. E isso é natural. Isso é natural, né? A blasfêmia, quando nós faltamos com a indulgência, a maledicência, isso tudo são coisas perniciosas. Aí você fala: não, mas eu não matei ninguém. Tudo bem, mas você não está em condição de apontar o dedo para ninguém, porque nós temos uma série de defeitos. E quando ele fala que muitas coisas aos olhos de Deus não são corretas, e aos olhos da sociedade são corretas, imagine isso no século XIX. Muitas coisas que aconteciam na Idade Média, que eram repreensíveis no século XIX, já tinham sido resolvidas. Muitas coisas que hoje, que no século XIX eram normais, hoje nós olhamos e falamos: como que eles viviam assim? Isso
não pode ser, isso é errado. Então é a cada um segundo a sua evolução. À medida que você vai evoluindo, você vai tendo uma compreensão maior da lei, essa cobrança se torna mais pesada. E aí ela vem fechar esta mensagem dela, dando uma resposta para aquela questão moral que Kardec fez na pergunta. Porque no Evangelho a ordem está trocada, vem a mensagem dela primeiro e depois vem a mensagem de Lamennais. Mas na Revista Espírita é o inverso, né? Então isso demonstra para nós como a doutrina era encadeada no plano espiritual. Ela diz o seguinte, ó: Deus permite que esses grandes criminosos estejam em vosso meio, a fim de que vos sirvam de ensinamento. Então lembra quando Kardec pergunta se vale a pena salvar aquele malfeitor, mesmo sabendo que ele vai voltar a fazer o mal? Ela responde aqui agora. Deus coloca esses malfeitores no nosso plano para que eles nos sirvam de professores. No mundo de expiação e provas, como que nós vivemos, o mal ainda tem o seu espaço. Deus não vai incitar ninguém a fazer o mal, mas Ele vai permitir que uma pessoa propensa a fazer o mal esteja naquele meio, para que as outras pessoas possam aprender através do sofrimento e assim evoluir. E ela fecha no seu último parágrafo ali de uma forma maravilhosa. Ela diz o seguinte: em breve, quando os homens forem conduzidos pelas verdadeiras leis de Deus, não haverá mais necessidade desses ensinamentos, e todos os espíritos impuros e revoltados serão espalhados por mundos inferiores, em harmonia com as suas inclinações. Então vejam que aqui ela já nos fala da transição planetária. Olha a profundidade que ela dá nessa última fala. Ela fala da transição planetária, ela fala da regeneração dos espíritos, e ela fala da migração dos espíritos para outros mundos inferiores. Vejam a grandeza dessa comunicação. E nós pegamos apenas alguns trechos dela para poder fazer esse estudo, essa reflexão. Assim é toda a obra de Kardec. Assim é toda a obra de Kardec. Então, eu acredito que nós estamos apenas começando a compreender Kardec. Nós temos uma enormidade de livros espíritas à disposição, e são lançados livros espíritas todos os dias. Mas eu acho que nós temos que deixar um espaço grande na nossa agenda de estudos para conhecer Kardec, para estudar Kardec. Ao invés de sair lendo qualquer coisa que sai por aí, nós temos que nos voltar para Kardec. Nós não conhecemos nada de Kardec ainda, nada. E nós provavelmente vamos desencarnar conhecendo uma fração do que Kardec nos trouxe. Então vamos deixar na nossa agenda um espaço para esse mestre, um espírito de altíssimo grau evolutivo, que fez um trabalho maravilhoso, guiado pelo Espírito de verdade, que foi Jesus. E nós vamos aprender muito seguindo essa linha de raciocínio. Que Deus nos abençoe.